Amém. Que bom estar aqui com vocês. Já estive aqui em Planaltina algumas vezes, ali na igreja presbiteriana. O pastor Júlio vai estar aqui com vocês amanhã, se Deus assim permitir. E que bom estar com vocês aqui nessa tarde, nessa plantação de igreja, nesse trabalho incipiente, que o Senhor tem realizado por meio de vocês. E eu me identifico bastante com isso. Eu também estou plantando um trabalho agora. Tem mais ou menos um ano que nós começamos. E a gente entende as dificuldades desses projetos, tá? E fico ainda mais feliz por ver vocês podendo aprender um pouco mais a respeito de educação cristã. E como nós veremos, nós vamos verificar que educação cristã não é um termo suficiente. Eu quero mostrar isso para vocês, tá? Se eu conseguir comprovar isso para vocês nessa tarde, eu já me dou por satisfeito. E obviamente não é apenas uma questão de terminologia ou de convencimento, mas de nós como igreja experimentarmos aquilo que Deus tem para nós nessa área. E só uma rápida apresentação. Eu sou o pastor Rodrigo Broto, minha esposa Alessandra Broto está aqui também, vai fazer esse workshop com vocês. E nós somos pais da Sofia, do Tito, da Giana e do Luca. Não puderam estar aqui hoje. Sofia e Tito estão fora do país, Giana e Luca estão no país, mas nós deixamos com a mãe da minha esposa, minha sogra, tá? Então, eu tenho já 16 anos de ordenação ao Sagrado Ministério e desde antes disso venho trabalhando com educação. Então Deus, onde quer que Ele me leve, Ele me dá tanto um trabalho na igreja como um trabalho em alguma área da educação. E não foi diferente agora retornando para Brasília. Nós somos daqui, a Alessandra nasceu aqui, eu nasci em Manaus, mas cresci aqui. Então voltamos para Brasília em 2023, depois de 19 anos fora, estudando, pastoreando, trabalhando com educação. Deus nos chamou para começar um trabalho, talvez vocês já conheçam, da Escola Cristã Clássica Virtus, que funciona lá em Vicente Pires hoje em dia. Vai continuar a partir desse ano ainda, mas nós estamos mudando de prédio. Hoje, na verdade, foi o primeiro momento que a gente utilizou, por isso que eu estou com essa blusa, inclusive, foi a primeira reunião de pais de entrega de relatórios, e já foi no novo prédio, ainda cheio de reforma. Quando vocês puderem, eu sei que é meio longe, vão lá conhecer, fazemos questão de receber vocês, tá? E, na verdade, essa confusão toda aqui da estrutura foi falha minha. Eu devia ter pensado melhor e conversado para a gente fazer essa modificação bem antes, porque, na verdade, as duas palestras que eu vou dar são conectadas e são mais teóricas, mais basilares, e a Alessandra vai trazer o workshop de maneira mais prática, Então não fica só na teoria, não fica só no convencimento filosófico, teológico. Tá, mas e agora? Como é que faz? E aí o workshop da Lê traz essa prática, essa questão aplicada dos princípios que nós veremos, começando lá em 2 Coríntios capítulo 6. Obviamente, como palestra, nós não vamos nos ater tanto a textos bíblicos de maneira expositiva, como uma pregação e tal, mas obviamente espero que vocês vejam que todos os princípios que nós exploraremos aqui são, obviamente, tem como fonte a Bíblia Sagrada. Então, 2 Coríntios capítulo 6,
Vocês conhecem muito bem esse texto, a partir do versículo 14, entrando no versículo 1, capítulo 7, tá? 2 Coríntios 6, a partir do 14, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você certamente já ouviu sobre esse texto, no que diz respeito à questão do jugo desigual no casamento. Então, um crente não deve se relacionar e muito menos pensar em união matrimonial com um descrente. Esse texto, obviamente, é um dos principais na nova aliança, tem outros da antiga aliança também, usados para isso. Talvez você já tenha visto esse texto, alguém falando uma aplicação mais indireta sobre cuidado com sociedades, né? Você é empreendedor e aí vai abrir um negócio e a única pessoa que aparece para ser o seu sócio é um descrente. E aí você procura aí a liderança da igreja e pergunta: será que eu devo ou não fazer a sociedade? E aí talvez esses pastores, líderes usem esse texto para dizer: olha, cuidado, não é muito bom não você ter essa sociedade com essa pessoa. Mas dificilmente você já ouviu esse texto aplicado à área da educação. Dificilmente alguém usa esse texto para dizer assim: ó, não matricula seu filho naquela escola ali, é uma escola de ímpios. É uma escola cuja cosmovisão é claramente contrária a Deus. Nós todos aqui provavelmente estudamos em escolas, humanamente falando, boas, talvez até referenciais, obrigado. Mas que no final das contas, depois dessa primeira palestra, principalmente, nós veremos que eram lugares onde nós não deveríamos estar. E aí eu espero que a sua reação, após ouvir essa primeira palestra principalmente, na verdade depois de toda essa tarde, eu espero que a sua reação não seja como a de um presbítero, um líder numa igreja presbiteriana. Depois que eu dei alguns estudos parecidos com esse que nós veremos hoje aqui, aquele presbítero me puxou para o lado, ao final da última palestra, e disse assim: muito interessante tudo isso que você está falando, mas eu achei radical demais, ou um pouco extremado, porque afinal de contas, eu estudei numa escola assim, meus filhos estudaram numa escola assim, e olha como nós estamos hoje, bem empregados, eu sou presbítero da igreja. Então eu creio, na verdade, que o que você está falando depende muito das circunstâncias e tal. E obviamente ali no momento eu não quis responder, talvez com temor de homens ou até mesmo respeito ao presbítero, mas na verdade eu queria ter mostrado para ele que ele era fruto justamente desse sistema onde não há neutralidade, onde não há qualquer possibilidade de realmente estarmos em ambientes assim e isso ser algo de acordo com a vontade do Senhor. E esse é o grande segredo aqui. Eu espero que vocês entendam isso. O que eu quero demonstrar para vocês nessa tarde, tanto de maneira teórica como também bem prática, é que o que nós estamos fazendo diz respeito à obediência ao Senhor.
Não é simplesmente se vai trazer resultados ou não, se vai fazer seu filho passar em vestibulares ou não. É claro que nós nos preocupamos com isso, mas tem a ver em primeiro lugar com a nossa fidelidade àquilo que Deus estabelece. E quando você pega 2 Coríntios capítulo 6, entrando no 7, na verdade a gente pode fazer desse texto fonte de aplicações para qualquer área da vida. E você sabe como eu e você somos experts em justificar conexões indevidas com ímpios para que nós tenhamos algum objetivo alcançado. Percebam, queridos, que 2 Coríntios não está entrando em choque com outros textos da Bíblia que nos ensinam a não sair deste mundo, a não comprarmos aqui um terreno em algum lugar e fazermos lá o nosso próprio condomínio e nos isolarmos completamente do mundo. Não é isso. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, ele ora claramente para que nós não sejamos tirados do mundo, mas que nós sejamos protegidos do mundo. Ou seja, o desafio não é, inclusive dentro de uma questão escolar ou educacional, isolar os nossos filhos, ou como nós ouvimos por aí, vocês devem ter ouvido isso também, colocá-los numa bolha. E eu amo essa ilustração. Na verdade, nós não estamos colocando os nossos filhos numa bolha, nós estamos colocando-os numa estufa, para que eles realmente amadureçam e deem todos os frutos que uma educação pactual, baseada nas Escrituras, pode dar a eles. Tá? Então, perdão. Já foi. Fui eu que fui passando tudo isso? Está dando tilt. Tá, é porque está indo ao contrário, na verdade. Tá. Deixa eu ver se eu consigo agora, peraí. Tá. Ok. Então, o texto da palestra, o título é O Mito da Neutralidade Pedagógica. O que isso quer dizer? Você matricularia seu filho em uma escola católico-romana confessional? Está cheia por aí, né? Cheia dessas escolas. Marista, Madre Carmen Salles, aqui em Planaltina deve ter vários exemplos. Certo? Então você diga assim, mas essas escolas nem mais confessionais são, elas são apenas nominalmente católicas, e você tem razão. Isso quer dizer, sabe o que? Você pega hoje um movimento de educação domiciliar, de homeschooling, e esse movimento ele é liderado pelo catolicismo romano. Aí você fala, peraí, mas não falta escola católica romana. Por que essas famílias romanas estão tirando seus filhos das escolas e educando em casa? Porque essas escolas estão completamente influenciadas, por isso que nós vamos ver aqui. E olha que eu não estou entrando no mérito de catolicismo romano e o cristianismo envolvido nisso tudo. Tá? É simplesmente um fenômeno daquilo que nós veremos aqui de maneira bem clara. Você matricularia seu filho numa escola adventista? Aqui em Planaltina tem, né? Você fala, católico romano não, mas adventista é quase evangélico, né? Depende de quem está tratando aí. A gente pode considerar o adventismo como um meio evangélico e tal. A gente procura situações onde seja menos ruim que o meu filho esteja, porque a gente tem uma certa noção disso. E finalmente você matricularia seu filho em uma escola cujo credo principal fosse: ó Deus, nós nem negamos, nem afirmamos a tua existência, ó Deus, nós nem obedecemos, nem desobedecemos aos teus mandamentos, nós somos estritamente neutros. E essa é a crença de praticamente todas as escolas particulares e as mais caras que nós podemos ter ao nosso redor.
Escolas que pensam e se afirmam como sendo neutras. E eu coloquei entre parênteses algo que também está ligado a tudo isso. Acho que supostamente, então, essa neutralidade nas escolas acontece porque nós estamos em um Estado laico. Ou seja, o Brasil não é nem católico romano, nem evangélico, nem protestante, nem espírita, nem da Umbanda, ele é laico. E eu queria chamar a atenção de vocês, e isso obviamente é para uma outra palestra. Não existe Estado laico. O Estado, ele adora algum Deus ou vários deuses. É impossível que um Estado seja absolutamente neutro, é impossível que uma educação seja absolutamente neutra. E aqui eu sugiro para vocês esse teólogo filósofo, também pastor presbiteriano do século XX, Gordon Clark. Pode ler suas obras, você não vai desperdiçar seu tempo. Ele diz: o sistema educacional que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorar a Deus. E isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo, pois ela considera Deus irrelevante em relação às questões humanas. Isso, na verdade, é ateísmo. Repito, na escola onde os filhos daquele presbítero, que eu usei como ilustração logo no início, as escolas onde eu e você estudamos, e talvez onde os nossos filhos ainda estudem hoje, em maior ou menor grau, ensinam os meninos e as meninas a ignorarem a Deus. E isso baseado no mito ou na falácia da neutralidade, da suposta neutralidade. E percebamos que não é uma questão de uma escola pública ou uma escola particular. É uma escola rendida ao Estado, às regulamentações, àquilo que o Estado requer. Porque vocês vão ver, essa palestra, na verdade, ela é baseada em um livro chamado Quem Controla as Escolas Governa o Mundo. Quem controla as escolas governa o mundo. E é uma palestra, assim, chocante, ou que é feita para chocar, para chamar a atenção. Talvez vocês aqui já estejam todos convencidos disso, até porque estão aqui nessa tarde. Mas talvez você não esteja tão convencido quanto. Talvez você não ore por isso tanto quanto poderia. Talvez você não tenha investido mais do que você tem investido em um projeto assim. Vocês certamente já viram ou ouviram falar sobre essa imagem. Ó, crianças, tá vendo ali? O que tem lá? O sapo não lava o pé, né? Não, não é isso não. O sapo está onde? O sapo está numa panela fervendo e ele está tranquilão, ó. Parece que ele está em Caldas Novas. Não, você já ouviu, já leu a respeito da ilustração do sapo, como nós conseguimos fazer sopa de sapo. Quem quer tomar sopa de sapo? Ninguém. Então você pega um sapo, você joga o sapo na água fervendo, o que ele vai fazer? Ele vai imediatamente reagir, ele vai saltar fora, ele vai lutar por sobrevivência. Agora você coloca o sapo numa panela com água, temperatura amena ali. E você liga o fogo, vai fervendo devagarinho, devagarinho, devagarinho. O sapo salta fora, né? Não. O sapo vira sopa de sapo.
E é isso que eu e você temos experimentado no sistema educacional há anos. E é isso que os nossos filhos e netos e próximas gerações, até a volta do Senhor Jesus, não precisam mais experimentar. Porque eu espero que você tenha entendido lá. Volto mais uma vez à ilustração do presbítero. A fala dele, a reação dele diante das palestras demonstrou que ele era fruto ou resultado dessa sopa de sapo. Está tudo bem. Eu queria ter dito para ele, voltar no tempo e dito: não está tudo bem. Não está tudo bem. O fato de nós sermos sopa de sapo talvez mostre o quanto esse sistema é eficaz em fazer com que, inclusive, cristãos não entendam mais o perigo ou a real situação em que nós nos encontramos. Olha aí, o mito da neutralidade ou do Estado laico, né? Infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade, ao passo que o vendiam a nós por um alto preço. Enquanto vendiam aos cristãos os bens estragados da neutralidade, do jogo limpo, da objetividade, da tolerância e do pluralismo, os humanistas promoviam e implementavam sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam a objetividade na educação. Então, pouco importa quem dá aula de matemática. Matemática é imutável. 2 mais 2 sempre será 4. Um ímpio, um cristão dando essa aula. Na próxima palestra a gente vai ver a diferença. Lembrando, queridos, que nós não fazemos as coisas pelos resultados simplesmente. Nós não somos pragmáticos. Essa é uma consequência da sopa de sapo. Se está funcionando, se está tudo bem, então pode fazer. Eu recentemente aprendi esse trocadilho com um professor, não conhecia e comecei a adotá-lo agora. Não é porque dá certo que está certo. Não é porque dá certo que está certo. Para nós crentes, em qualquer área da vida, o que é que está certo? É aquilo que flui das Escrituras. E é por isso que quando você olha para as bem-aventuranças, por exemplo, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, você olha para aquela lista ali e você fala assim: não parece muito os livros de autoajuda dos nossos dias. Por quê? Porque aquilo ali é uma felicidade baseada em fidelidade e não em algo que supostamente nos traz prazer ou satisfação. Aqui está a citação, do livro do Gary DeMar: quem controla a escola governa o mundo. Se você não teve oportunidade, pode ler essa obra também. Ali está um pouco pequeno, mas eu vou ler para vocês, principalmente o que está em negrito, que pelo menos para mim aparece bem. Um humanista chamado John Duffy, ele diz: estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e ganha nas salas de aula das escolas públicas. E obviamente essa citação é uma tradução de um contexto americano para o inglês. E quando fala escola pública, por favor, não pense que só aquela escola do governo. Escola pública aqui é aquela que eu mencionei anteriormente, uma escola totalmente influenciada pelo Estado, uma escola estatal. E as escolas mais caras do Brasil, elas são totalmente estatais, apesar de não serem públicas. Tá? E além disso, aqui no Brasil, no Ocidente como um todo, mas principalmente no Brasil, nós temos ainda a influência do grupo Lehman, tá?
que aí também é um outro debate, dentro dessa história toda de globalismo, dos grandes bilionários do mundo fazendo o que fazem contra Deus e contra o seu povo. Mas enfim, esse humanista diz: a batalha é ganha nas escolas públicas por professores que percebam com correção seu papel como propagadores de uma nova fé. Aí salta ali para usando a sala de aula em vez do púlpito para ensinar valores humanistas em qualquer disciplina, independentemente do nível educacional, seja na pré-escola ou em grandes universidades públicas. Olha a ligação desse humanista. O que acontece na sala de aula é sagrado. Não tem um púlpito lá, mas é a plataforma onde professores ensinam essa nova fé. E para isso, houve ao longo dos anos, no Brasil, no Ocidente principalmente, tá? Essa é a nossa realidade principal. Obviamente no Oriente isso acontece também, mas não temos tanto acesso ao que acontece lá. Existe uma captura das vestes talares. Você deve lembrar talvez desse termo lá no Novo Testamento, quando Jesus fala sobre os homens com as vestes talares. E a veste talar nada mais é do que a toga dos nossos dias. Tá? Quando você vê alguém vestido de toga, você imediatamente associa aquela pessoa a uma determinada autoridade. Certo? E tem três togas hoje, bem comuns ainda aos nossos dias. Tem uma toga que, na verdade, aparece diariamente na sua rede social, né? Inclusive hoje fala-se sobre a ditadura da toga, os togados, não só demonstrando autoridade, mas bem autoritários. Não quero entrar no mérito aqui do nosso Supremo Tribunal Federal e o que eles estão fazendo hoje em dia, além de outras cortes também. Mas se você não está completamente transformado em sopa de sapo, você consegue ver que tem alguma coisa errada. Como é que esses ministros estão lá, em pleno século XXI, onde aparentemente nós somos inteligentes para saber que eles não deveriam estar, ou não deveriam estar fazendo o que estão fazendo? Porque houve a captura desse sistema. Há anos e anos e anos, projetos específicos foram estrategicamente colocados para que exatamente essas pessoas ali estivessem, e nós estivéssemos experimentando essas decisões de arbitrariedades. É a captura dessa toga. Qual é a outra toga que aparece? Não de forma tão comum, mas algumas vezes ao ano. Quando você vai numa formatura, ou numa escola, ou numa faculdade, principalmente, você vê pessoas entrando de toga. É a toga da academia, a toga dos doutores, também demonstrando autoridade. E se você estudou aqui na UNB, por exemplo, não vou nem pedir para você levantar a mão. Se você estudou na UNB, até hoje você achava que essa sigla era Universidade de Brasília, não é? É a Universidade da Babilônia. Você sabe muito bem o que eu estou falando. E a partir dessa palestra, você vai percebendo, na verdade, que nós sobrevivemos à educação. Essa deve ser a nossa reação. Não deve ser, tá tudo bem, eu me formei, estou bem empregado hoje, ganhando muito dinheiro e meus netos também estão garantidos. A educação não foi feita para sobrevivermos a ela. A educação pactual, especialmente, que nós veremos na próxima palestra, ela foi feita para nos nutrir, para nos formar enquanto homens e mulheres à medida da perfeita varonilidade de
de Cristo Jesus. É isso que está certo. E não está dando certo essa formação em qualquer outra escola ou comunidade de homeschooling onde Cristo não seja o centro, o início e o propósito de tudo. Então você tem essa veste do magistrado capturada, você tem a veste da academia capturada e tem uma outra toga. Essa nós não vemos de jeito nenhum. Talvez em algum documentário ou estudando sobre a história da igreja. Você sabia que os pregadores, especialmente os reformados, né, os da tradição reformada, eles pregavam com togas? Hoje tem algumas igrejas onde isso acontece ainda. E por favor não pense que essa toga era algum tipo de vestimenta sacerdotal e que isso estava conectado com o catolicismo romano. Não, era justamente o contrário. A toga, na verdade, servia a dois propósitos. O primeiro deles é que essa toga preta, né, aquela bem robustona mesmo, ela servia, diziam eles, para esconder o pregador. Uma toga daquelas, você via só a face do pregador e as suas mãos, dramatizando ali alguma parte do sermão. Ou seja, fazia parte da nossa tradição e, além disso, obviamente, indicava autoridade. Ou seja, era a autoridade civil do magistrado, a autoridade acadêmica lá nas universidades e a autoridade da igreja. Eu preciso perguntar para você, e também não é tópico dessa palestra aqui, você acha que até as igrejas foram capturadas por ideologias nefastas e contrárias às Escrituras? Você tem que estar muito sopa de sapo para não entender que até as igrejas foram capturadas também. E isso foi estratégia, queridos, estratégia de anos e anos, como nós veremos aqui. Por quê? Qual era o objetivo? Pode passar, por favor. Travou? Aí. Qual era o objetivo? De quem é o poder? Uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. Isso sempre ficou claro, mas parece que para nós não. E mais uma vez o Gary DeMar, nesse livro dele: quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos da nação, definirá e estabelecerá seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. As crianças e a cosmovisão que elas abraçam são o futuro. E não interessa se são crianças fora da igreja ou dentro da igreja. Eu acabei de mostrar para vocês que cosmovisões contrárias às Escrituras Sagradas já adentraram há muito tempo, a igreja. E o que nós estamos vendo então na educação, a partir das Escrituras, é justamente um resgate de tudo isso, para que nós fiquemos livres, por exemplo, disso aqui. Você olha para aquilo, e apesar de sermos sopa de sapo, nós entendemos essa bandeira. O Terceiro Reich. Você pode nunca ter estudado profundamente a respeito da Segunda Guerra Mundial, até mesmo da Primeira Guerra Mundial, e do que representou a Alemanha nesses anos todos. Você tem uma certa noção do que é esse símbolo aí. Deixa eu mostrar para vocês o que isso tem a ver com a não neutralidade. William L. Shirer, testemunha ocular da ascensão de Hitler e da cosmovisão nazista, oferece uma perspectiva bem objetiva da questão. Olha o que Hitler falou em 1933. Se você tem uma noçãozinha de Segunda Guerra Mundial, é mais ou menos uma década depois que começa aquilo que nós entendemos como Holocausto, enfim. Em 1933, Hitler já dizia:
Quando um oponente declara, não passarei para o seu lado, disse Hitler no discurso de 6 de novembro de 1933, eu calmamente respondo, seu filho já nos pertence. E você? Você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo, eles não conhecerão nada além da nova comunidade. E em 1º de maio de 1937, ele declarou, este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo, lhe dará sua própria educação e o seu próprio crescimento. Cadê a neutralidade? Não tem. Só os cristãos bobões que pensam que eu posso deixar meu filho de segunda a sexta entregue a qualquer tipo de educação, achando que no domingo, na escola dominical, eu vou resolver todos os problemas da vida dele. Ou eu sou tão sopa de saco que eu ainda acho que eu posso entregar o meu filho e quando ele chegar em casa, eu tiro todos os vícios dele. É só uma questão matemática, queridos. Basta você ver uma semana comum em que filhos estudam em escolas nada neutras, quanto tempo eles passam com aqueles que têm cosmovisão contrária a Deus e quanto tempo eles passam com você em casa ou com irmãos em Cristo na comunidade do pacto. Hitler sabia disso, o nazismo sabia disso, e assim nós vemos então que o Estado deveria ser apoiado sem reservas nos professores que fizeram juramentos de lealdade e obediência a Adolf Hitler. Se nós somos um pouquinho inteligentes, nós perguntaríamos, como é que alguém, um adulto em sã consciência, apoiaria o nazismo? Gente, se você for pesquisar, a Alemanha nazista talvez tenha sido, humanamente falando, uma das gerações mais bem educadas que a humanidade já viu. Praticamente não havia analfabetismo. Que educação é essa? Em que um homem com um bigode daqueles consegue convencer uma nação inteira a fazer o que eles fizeram. Talvez você diga, eles estavam com medo, alguns reagiram, mas pode até ser, queridos, mas a maior parte da população supostamente bem educada aderiu a isso. Entendia que pessoas com uma pele mais escura ou de origem religiosa diferente da deles eram dignas de serem consideradas inferiores. Que educação é essa? Aliás, hoje no Brasil, se você faz educação domiciliar, você ainda sofre um pouco, ainda fica um pouco receoso em relação a o que pode acontecer por causa das leis e tal. Na Alemanha hoje, século XXI, você não pode fazer educação domiciliar. Não é que o Estado vai falar, não, o Estado te proíbe. Alemanha, primeiro mundo. Consequências desse tempo aqui. Ou de uma educação que é fruto daquilo que é contrário a Deus. Aí você talvez diga, não, mas espera aí, nazismo é uma coisa tão distante de nós, uma coisa tão óbvia. Mas e isso aqui? É distante de nós. Você vê, no Brasil, é proibido que haja um partido nazista. Você sabia disso?
Aí alguém podia dizer, cadê a liberdade de expressão? Por que não pode ter um partido neonazista e tal? Você fala, não, peraí, não precisa nem discutir sobre isso. Mas quantos partidos com essa cosmovisão aqui há no Brasil? Livremente, lá com seus estatutos, dizendo tudo o que eles pensam, o que defendem e o que vão implementar na nação caso estejam no poder. Eu quero que vocês vejam a mesma proporção aqui. O nazismo foi colocado para mostrar quem controla as escolas governa o mundo. Hitler sabia disso, ele controlou as escolas, ele controlou os professores, ele controlou o sistema educacional, ele alcançou o que ele alcançou dessa maneira. E o marxismo? O que está acontecendo? Da mesma forma que Hitler, Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e trazê-la para o controle exclusivo do Estado. Ele acreditava que o tempo estava do seu lado, a velha ordem passaria, com suas ideias ultrapassadas sobre religião, família e educação. O processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças. Quanto mais cedo pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. Não precisa entregar a sua idade aqui não, tá? Só pensa comigo. Eu posso entregar a minha idade, eu estou aqui na frente, então. No meu tempo, eu podia ir para a escola apenas com 7 anos de idade. E não faz muito tempo assim não, tá, gente? Eu só pareço velho. Eu podia ir para a escola com 7 anos de idade. Hoje, teoricamente, uma criança deve, não só pode, deve ir para a escola com quanto? 4 anos de idade. Quanto mais cedo pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. E não só isso, qual é a moda hoje? Pode ter certeza que essa idade, ela oficialmente tende a diminuir. Qual é a moda? Colégios integrais. Se os pais pudessem hoje, eu estou generalizando, tá, gente? Se você se encaixa no que eu estou falando aqui, é uma mera coincidência, nada contra você. A gente pode conversar melhor depois. Pais entregam seus filhos de manhã cedo. Se possível, a criança já toma café lá. E os pais pegam seus filhos no fim da tarde, se possível, com um banho tomado, e o menino já quase dormindo, para que o pai pudesse simplesmente levá-lo para casa, colocá-lo no seu quartinho e manter o sistema. E no fim de semana eles ficam desesperados, porque eles têm que ficar com os filhos. Queridos, pode até ser que o que eu estou falando seja exagerado ou exacerbado, mas eu gostaria que fosse mais distante das nossas realidades, e não são. Essas imagens não são distantes da nossa realidade. E como eu falei para vocês, essas ideias elas estão estampadas em livros, em obras. Não é obscuro, não é lá na Deep Web. São estratégias claras. Está aí para todo mundo ver. No livro Princípios do Comunismo, publicado em 1847, Engels defendeu a educação de todas as crianças tão logo atingissem idade suficiente para dispensar o cuidado materno em instituições nacionais e a custo da nação. Estamos trazendo as mulheres para a economia social, para a legislação e para o governo. Estamos estabelecendo cozinhas comunitárias, creches, instituições educacionais de todos os tipos. Em resumo, estamos cumprindo seriamente a demanda do nosso programa para a transferência da função econômica e educacional da família em si para a sociedade. Tira da família e dá para o Estado. Reprogramação. Por que vocês acham que um partido como o PSOL
É tão contrário à educação domiciliar. E vocês não vão me ver fazendo isso com muita frequência, mas eu vou fazer agora, vou quebrar meu protocolo. Eu não gosto muito de citar o Brasil Paralelo por várias questões, depois posso dizer as principais, mas eu tenho que dar o meu braço a torcer ao que o Brasil Paralelo faz, os documentários que eles fazem. E eles fizeram um agora mostrando a calamidade das creches. Eu esqueci o título, mas é fácil, se você quiser vai lá procurar, é bem recente, é o mais recente deles agora. E a calamidade não é só uma precariedade estrutural, não é que a comida não é muito boa, ou o ambiente não é muito bom, é a precariedade, a calamidade do sistema. Sabe o que o pessoal tentou fazer? Proibir o documentário de ser publicado. A gente tem que ser muito sopa de sapo para não ver o que está acontecendo. E a gente está experimentando isso no Brasil, o gramscismo, que é um marxismo mais light. Você já deve ter ouvido falar sobre marxismo cultural e tal, essas coisas. O que esse cara ensinava? Da mesma forma que os marxistas revolucionários antes dele, Gramsci considerava o cristianismo a força que amarrava todas as classes: camponeses, trabalhadores e príncipes, padres e papas e todos os outros, em uma cultura única, homogênea. Era especificamente a cultura cristã, na qual homens e mulheres entendiam de modo individual que as coisas mais importantes da vida humana transcendiam as condições materiais em que viviam a vida mortal. Você percebe aqui que é sempre contra o cristianismo, contra a família, contra a tradição que procede das escrituras. Temos que reprogramar. Como é que isso é feito? Eu vou ler aqui, está difícil vocês lerem aí, mas presta atenção. Porém, Gramsci rompeu com a forma como Marx e Lenin incluem o marxismo. Gramsci começou a recriar o marxismo, abandonando os slogans mais desagradáveis. Olha esse slogan e veja se tem alguma coincidência com o que acontece no Brasil. Não adianta fazer discurso retórico sobre revolução, ditadura do proletariado, paraíso dos trabalhadores. Em vez disso, o marxismo teria de se reformular e falar sobre consenso nacional, unidade nacional, pacificação nacional. O processo democrático, em lugar da revolução, deveria ser usado para alcançar as mudanças necessárias. No início, o pluralismo seria promovido e defendido. Depois, os marxistas deveriam se unir a outros grupos oprimidos, as minorias, mesmo que não compartilhassem os ideais, para criar uma coligação unificada com o poder de voto. Depois de construir a coligação, eles devem entrar em todas as atividades civis, culturais e políticas de todas as nações. E como o fermento faz com o pão, levedar todas elas com paciência e de forma completa. Se você não está totalmente transformado em sopa de sapo, se você lê um negócio desse, você entende que essa é a realidade do Brasil exatamente hoje. Sem tirar nem pôr. Não é Venezuela, não é Cuba, não é Coreia do Norte. É Brasil. Processo democrático. Temos que proteger a democracia. Então eu vou pular alguns slides para te ganhar um pouquinho de tempo. Daniel Dennett: se você insistir em ensinar falsidades aos seus filhos, e aqui, isso ele está chamando de falsidade, tá? Que a Terra é plana, eu espero que todos nós concordemos que isso é falso, que o homem não é um produto da evolução pela seleção natural, ou seja, ele diz que quem é terraplanista
não acreditam na evolução. Então, cristãos entendem que a Terra não é plana, mas também entendem que não existe evolução. Para um humanista, é tudo falsidade. Então, se você ensinar essas falsidades para os seus filhos, você deve esperar que lá na frente, aqueles de nós que possuem liberdade de expressão se sintam livres para descrever seus ensinamentos com uma lastra de falsidades e tentarmos demonstrar isso aos seus filhos na primeira oportunidade. Ou seja, em outras palavras, o cristianismo é uma falsidade, é uma lavagem cerebral. A primeira oportunidade que nós tivermos, nós tiraremos os seus filhos dessa mentira. Vai pesquisar a quantidade de filhos da aliança que cresceram na igreja, mas não tiveram uma educação tão bíblica assim. O que acontece com eles lá na UNB? O que acontece com eles em uma faculdade particular, não é nada neutra? Aí, por favor, não me diga isso, que eu vivi. Não, mas eu fui para a UNB. E está de boa. Não está. É no mínimo perigoso. Eu quero convencer você também que aquela ladainha antiga de não, mas os nossos filhos precisam ser sal e luz. E você joga os seus filhos, até mesmo em idades totalmente inadequadas para serem sal e luz, quando na verdade eles não estão preparados para isso. Aí você diz, mas na UNB já são adultos. Mas foram adultos preparados como? Com que apologética? Com quais pressupostos? Em que tipo de educação? Nosso bem-estar futuro e o bem-estar de todos nós do planeta depende da educação dos nossos descendentes. Isso parece óbvio. Deixa eu começar a entrar aqui na solução, então, que é o que nós faremos a seguir na nossa palestra mais completa. Qual é a solução? Provérbios 31. Você não precisa abrir lá ainda não. Eu tenho certeza aqui que as irmãs, especialmente as irmãs, sabem o que diz em Provérbios 31. O que diz lá em Provérbios 31, irmãs? Fala sobre o quê? A mulher virtuosa. Mas se você se lembrar bem, a mulher virtuosa, ela começa a ser descrita no versículo 10 de Provérbios 31. A gente não lembra do que vem antes. Eu quero lembrá-los. Agora, por favor, abra sua Bíblia em Provérbios 31. Eu quero mostrar para vocês quem é que está ensinando em Provérbios 31. Provérbios 31, a partir do versículo 1. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou quem? Sua mãe. E aí começa uma lição aqui, e aí no versículo 10 ela começa a falar da mulher virtuosa. Olha que maravilha isso. É uma mãe de um rei ensinando a ele a respeito de sua nora. Quem deve ser a esposa do rei? É qualquer uma? Não, é a mulher virtuosa. O rei não é qualquer um, ele não recebeu qualquer educação, assim como sua esposa não é qualquer uma, não recebeu qualquer educação. E quem ensina isso? É a mãe. Ah, não, eu não estou defendendo aqui que só os pais devem ensinar os filhos da aliança, de jeito nenhum. Tem crente que pensa assim. Mas os pais são e sempre serão os principais responsáveis pela educação e instrução de seus filhos. Mesmo que eles busquem ajuda. Mesmo que eles entendam, ou na educação domiciliar, ou um sistema de escola formal,
Nós não estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Nós ainda precisamos colocar a mão na massa. E por que é então que esse livro é tão importante? Quem controla as escolas governa o mundo. Claramente é um trocadilho com essa famosa parte de um poema de William Ross Wallace. A mão que embala o berço, a mão que balança o berço governa o mundo. É a mão que balança o berço para o filho dormir tranquilo e seguro. Sabe qual é a resposta hoje? É a babá. É a babá. A mãe está trabalhando fora. Não, queridas, fiquem tranquilas. Eu não estou defendendo aqui que mãe cristã, de fato, abandona tudo, carreira, e vai ser dona de casa. Não é isso que eu estou falando. Tanto para pais quanto para mães. O que eu estou falando é que nós precisamos continuar embalando o berço, mesmo que nós tenhamos a ajuda de uma babá, de uma tutora, de um tutor, de um professor, de uma professora, de um educador, de uma educadora, de um pedagogo, de uma pedagoga. Aí vocês mesmos me digam agora: quem deve ser a babá do meu filho, o tutor do meu filho, a tutora, o pedagogo, a pedagoga, se não alguém que compartilha comigo a mesma fé? Porque senão vai dar curto-circuito em algum momento. Porque quem não compartilha da nossa fé, mesmo que indiretamente ou não intencionalmente, tem contribuído para a sopa de sapo. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para o seu filho. Assim, citando aqui Robert L. Dabney, não pode haver, portanto, educação verdadeira sem cultura moral. E nenhuma cultura moral verdadeira sem cristianismo. O próprio poder do professor na sala de aula é moral, ou uma força degradante. Mas ele não pode mostrar à criança qualquer outra base moral para seu poder além da Bíblia. Portanto, meu argumento é perfeitamente claro. O professor tem de ser cristão. Mas o Estado americano, brasileiro, prometeu não ter qualquer caráter religioso. Lembra do Estado laico? Então o Estado não pode ser o nosso professor. O Estado não pode ser o nosso professor. Quem aqui não gostaria de mandar o filho para Harvard? Uau! Cuidado. Cuidado com o que você deseja. Olha o início de Harvard. Independentemente da vocação para a qual o aluno estava se preparando, a faculdade colonial, lá nos primórdios dos Estados Unidos, buscava lhe fornecer uma educação distintamente cristã. Em Harvard, o objetivo originário da mais alta aprendizagem era conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. E, portanto, colocar Cristo na base como o único fundamento para qualquer conhecimento e aprendizado verdadeiro. Harvard começou assim. Onde é que está Harvard hoje? Quando você for a Boston, perceba que eu não disse se você for a Boston, eu estou profetizando a sua vida. Quando você for a Boston, você vai visitar Harvard e tem a plaquinha lá, desse versículo aqui. O objetivo dessa faculdade é fazer com que o aluno conheça Deus e Jesus Cristo, que é a vida eterna. É só uma plaquinha. Harvard, seus professores, seus reitores, seus alunos não estão nem aí para Jesus Cristo. E talvez você pense que enviar seu filho para lá representa ele ser sal e luz naquele lugar. Eu não vou ter tempo aqui nessa tarde, mas eu volto depois para isso. Hoje, graças a Deus, existem universidades cristãs fiéis, onde os nossos filhos não precisam ser sal e luz apenas, eles podem ser ainda mais treinados para serem enviados ao mundo e fazerem uma diferença maior e serem até mesmo protegidos do mal.
Yale, outra faculdade famosíssima, no início do século XVIII, declarou como objetivo principal: todo aluno deverá considerar a finalidade primordial do estudo, conhecer a Deus em Jesus Cristo e, como consequência, viver de maneira santa e sóbria. Essa era a base. Mas eles não preservaram a base. Eles foram se perdendo. Hoje eu estou com o uniforme da Virtus. A Virtus tem 2 anos, estamos no nosso 3º ano. Se nós não tomarmos cuidado, a Virtus vai ser só um nome. Ela vai ser engolida pelo mercado. E nós teremos todas as justificativas esfarrapadas para dizer por que é que nós decidimos assim. Se Deus quiser, vocês terão uma escola aqui em Planaltino. Quase que eu falei, posso ouvir um amém? Se vocês tiverem uma escola aqui, ou melhor, quando vocês tiverem uma escola aqui, lembrem-se que isso não é apenas para essa geração, para o seu filho, é para o seu neto, bisneto, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E assim, queridos, nós temos a faca e o queijo na mão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando define a escola confessional, no artigo 20, inciso 3º, isso mudou, tá? Depois eu passo, mas é só uma mudança de numeração aqui, o princípio continua o mesmo. Confessionais, assim entendidas, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, que atendem à orientação confessional e ideologias específicas e ao disposto no inciso anterior. Percebe-se que a própria legislação, então, reconhece a existência e a realidade de comunidades que pensam a educação de forma peculiar, a saber, com sua própria cosmovisão, mesmo dentro de um Estado supostamente laico. Vocês estão com a faca e o queijo na mão para iniciar uma escola assim. Os nossos documentos oficiais garantem isso. E muitas vezes nós ainda tememos ou receamos fazer algo assim, porque pensamos, o Estado nunca vai permitir, o Estado vai nos perseguir. Queridos, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Deixem de ser sopa de sapo e deem a seus filhos aquilo que nós não tivemos. No último slide você deve reconhecer, eu sei que isso é antigo, mas continua bem presente no meio de nós. Você lembra desse slogan? Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora. Deus nos livre de ter um Estado como o nosso educador. E no Salmo 33:12, nós conhecemos bem esse versículo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. A realidade dessa promessa aqui diz respeito a quem controla a escola, governa as nações, governa o mundo. Que Deus nos dê a oportunidade de controlarmos as nossas escolas, ou a educação dos nossos filhos, para que as nações se tornem categoricamente do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez.